Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto. Hoje estamos aqui com o Carlos e o Caião Ortega, que cada vez mais está sendo aí figurinha carimbada com a gente aqui. E hoje a gente vai falar de uma semana agitada, né, que tivemos aqui no mundo cripto, principalmente com algumas notícias boas, né, com a alta que a gente teve do mercado, alguns números macroeconômicos que ajudaram um pouco ali o mercado de cripto a reagir, e com outras notícias, né, nem tudo são flores na vida do investidor cripto, com algumas notícias nem tão boas, e é com isso que eu quero começar hoje, né, falando um pouquinho sobre... começando pela questão da Genesis, né? A Genesis tá sendo um rolê imenso, né, do que tá acontecendo, né? E talvez até um pouco já de consequências de coisas que já estavam acontecendo, né? Tinha alguns comentários falando alguma coisa nesse sentido, né? Falando, né, será que a Genesis vai causar o mesmo efeito, né, o semelhante à FTX, né, cenas dos próximos capítulos aqui, né, o advogado tá falando aqui com a advocacia leal, tava comentando aqui, o Safadão Fininho falou que se o esquema da Genesis for o mesmo da FTX, né, um empréstimo com tokens de garantia sem lastro para garantir o valor de mercado do token, certamente sim, é difícil descrever a dimensão disso agora. Então, assim, a gente quer hoje trazer para vocês o que está acontecendo, né? A real dimensão de tudo isso e tentar comparar um pouco com o momento de mercado, né? Então, boa noite aí, Caião, boa noite, Carlos, tudo bem com vocês? Boa noite aí para todo mundo que está acompanhando. Já está se acostumando a estar aqui com a gente? Tamo indo, estamos isso, acostumando. Pessoal, vamos deixar o like aí pro Caião também, Caião Ortega, responsável por toda a Mercúrios Pro aqui dentro da Mercúrios, né? Faz o atendimento de vocês lá, o suporte e tudo mais. E aqui o Carlos, vocês já estão acostumados, né? Já estão cansados aí, vamos pedir pro Caião começar na explicação. Exatamente. Antes de começar, vou lembrar sempre vocês de deixarem o like e também que o primeiro link da descrição é sempre do Minuto Cripto, né? Nossa newsletter ali, que diariamente a gente vai enviando análises para vocês de 3, 4 minutinhos ali, para você começar bem o seu dia ali, né? Tomando seu café e sabendo sobre cripto, 100% gratuita. Sempre lembre de se inscrever ali embaixo. Vou pedir para a produção mandar no chat também. Bom, vamos começar, Caião, vou começar com você. Primeiro, explicando o que está acontecendo ali com a Genesis, né? E se realmente a gente pode estar vendo algo, né, que um desdobramento ainda daquele case FTX, né, de tudo que aconteceu, né? FTX, Terra Luna, parece que tudo era um efeito dominó. Isso é um efeito... a Genesis é algo isolado que está acontecendo, também é consequência de tudo isso? Não, na verdade é mais uma consequência, né? O problema da Genesis começou porque ela permitiu que a Three Arrows Capital contraísse empréstimo sem garantia, né? Então ela permitiu que ela contraísse mais de 3 bilhões de dólares sem garantia, e aí isso colocou essa empresa que era principalmente focada em empréstimos, né, com cripto, e que é parte do Digital Currency Group, numa situação muito difícil e que foi se exacerbando à medida que o mercado foi sofrendo uma cascata de liquidações, né? Não, perfeito. Mas é isso, assim, é um desdobramento e agora ele ganhou um novo capítulo porque a SEC, né, que é como se fosse a Comissão de Valores Mobiliários, só que nos Estados Unidos, entrou com um processo e aí colocou não só a Genesis, mas também a Gemini, ou Gemini, né, que é uma corretora regulada nos Estados Unidos, porque ela oferecia um serviço de empréstimo, o Gemini Earn, e ela entendeu que aquela relação contratual era uma relação que podia ser considerada uma security, né? Um valor imobiliário. Não, perfeito. Então, Carlos, vou usar você aqui como forma da gente dar um passo para trás e fazer a introdução aqui de toda a situação, né? A gente sempre falava daquela ótica de, poxa, como o mercado pode estar sendo contaminado, né, pela Terra Luna, e a gente vai sentindo, né, os infectados aos poucos. Como que a gente faz a relação Terra-Luna com tudo que está acontecendo hoje da Genesis, né? E, consequentemente, da Gemini. A gente vai explicar um pouquinho a diferença dos dois, mas, assim, o que essa situação de agora tem a ver com o que estava acontecendo antes?
Eu acho que as chaves para a gente poder entender o que está acontecendo aqui são principalmente entender como que funcionou o mecanismo de empréstimos e de alavancagem no mercado de cripto, né? A situação que a gente teve ali naquele momento da Terra Luna, e aí a gente pode até dar um passo para trás e falar de quando a Terra Luna estava subindo, era de que o mercado já estava mais pessimista, a maioria das criptos estavam caindo e a Terra Luna estava atraindo muita atenção para si própria. E existiam várias empresas de empréstimos que elas ofereciam para os clientes uma rentabilidade muito alta, como se fosse um tipo de renda fixa, mas por trás dessa rentabilidade alta, eles tinham que fazer operações, né, inclusive operações alavancadas, muito arriscadas, em que se eles perdessem, eles não conseguiriam pagar esse valor que eles estavam prometendo nos empréstimos deles. Conforme o mercado foi caindo, esse pessoal teve que migrar para aquilo que ainda estava subindo no mercado, né? E aí entra principalmente a Terra Luna, que ela estava subindo, porque internamente a ela mesma tinha uma estrutura de alavancagem, quase um esquema de pirâmide, né, que ela prometia ganhos muito altos, e aí isso indiretamente fazia ela se valorizar, ou então foram para outras coisas que demoraram mais para cair, como foi o caso de NFTs, né, que eles, por terem um volume de negociação menor, eles pegaram atrasados o movimento do mercado, né? Eles subiram atrasados e depois caíram atrasados. Então, nessa época, a gente tinha NFTs, algumas outras coisas muito arriscadas e a Terra Luna subindo. O que esse pessoal das empresas de empréstimos fez? Falou, olha, para eu honrar essa rentabilidade que eu estou oferecendo, eu vou precisar investir nesses ativos ainda mais arriscados, se alavancar e tudo mais. E aí que a gente começou a ver essa contaminação extremamente agressiva. E essas empresas de empréstimos, elas faziam empréstimos entre si e para grandes fundos de investimento no mercado cripto. Tanto fundos que deixavam seu dinheiro lá, quanto fundos que pegavam dinheiro emprestado e várias outras empresas. Por exemplo, o Three Arrows Capital, né? O Three Arrows Capital, depois a gente foi ficar sabendo, ele tinha ali, se não me engano, eram coisa de 15% dos ativos que a Genesis tinha o direito de cobrar, né, para quem ela estava emprestado, estava nas mãos só do Three Arrows Capital, que era um grande fundo de investimentos em cripto, né? Ele foi um dos fundos que quebrou e aí foi levando, né, foi piorando a situação de várias empresas de empréstimos. Então, a gente viu a Celsius quebrando, a BlockFi, outra empresa de empréstimos quebrando, a Voyager quebrando, e aí isso foi se arrastando, né? Então é aí que isso se conecta. As empresas foram começando a quebrar, a FTX, por alguns fatores internos, ela foi um pouco mais resistente, conseguiu evitar isso durante mais tempo, mas aí o calcanhar de Aquiles dela acabou sendo a sua própria cripto, né, que era o FTT, porque ela colocava garantias usando essa própria cripto, e tinha a Alameda, que era uma empresa irmã dela, que pegava o dinheiro dos clientes que estava lá na FTX, fazia operações arriscadas e alavancadas também, e aí, né, nessa bagunça, vários empréstimos, eles eram tomados sem garantia. Então, por exemplo, se eu pego um empréstimo no banco, eu vou colocar a minha casa como garantia, mas se o cara do banco for muito meu amigo, ele não vai olhar para garantia nenhuma. No caso dessas empresas, isso também aconteceu. Então, eles foram emprestando dinheiro que deveria ser usado para enviar um rendimento para os clientes sem garantia nenhuma também. E aí uma coisa foi quebrando atrás da outra, e aí algumas empresas sobraram. Uma delas foi a Genesis, só que aí em determinado momento a Genesis, que é uma plataforma também de empréstimos, declarou que, olha, a gente não tem dinheiro para pagar os usuários, vamos travar todos os saques. E aí essa semana a notícia que a gente teve foi que ela pediu falência, né? Declarou falência lá nos Estados Unidos. E esse era o ponto que eu ia puxar essa semana, né? Que essa semana o mais importante foi isso, né? A Genesis entrando em recuperação judicial e um monte de gente falando sobre o tal do Chapter 11, né? O capítulo 11 da recuperação judicial que a Genesis está entrando. É o mesmo, se eu não me engano, que a FTX também, né, entrou. E eu queria trazer um pouquinho de o que isso significa, né? O capítulo 11 ele é bastante adotado quando você não quer liquidar os ativos da empresa, né? Que aí seria o capítulo 7, né? Então, geralmente, quando uma empresa declara falência nos Estados Unidos, a gente sempre tem que entender em qual capítulo ela vai se enquadrar, porque isso vai determinar uma possível recuperação do negócio, né? Que pode ser o caso da Genesis, né? Então, geralmente, você vai apresentar uma série de documentos, você peticiona isso junto ao Poder Judiciário dos Estados Unidos, e aí ela vai listar, por exemplo, os ativos, os passivos, e é aí que a gente começa a entender, por exemplo, para quem que ela está devendo dinheiro. Né? Então a gente ainda pode ver alguns desdobramentos, comentários na mídia especializada, né? Seja ela de cripto ou do próprio mercado tradicional. Mas é basicamente isso. Então a gente vai ter mais uma vez uma disputa no tribunal para ver quais serão os credores, quem vai ficar na fila, quem tem mais prioridade, etc.
E, evidentemente, o que tem chamado muita atenção é a disputa com a Gemini, né? Que acabou terceirizando o serviço e aí, com isso, expôs o varejo, que não era exatamente o público-alvo da Genesis, né? Talvez até por ter exposto o consumidor do varejo, a SC tenha prestado mais atenção e falado, vamos indiciar esses caras também. Exatamente, né? O pessoal tá falando aqui que o Casta tá diferente hoje. É isso, vamos deixar um like aí pro Casta também. Caião sósia aí do Casta. Critério de contratação claramente é o cabelo, né? Com certeza. Ou a falta dele. Exatamente, ó. Vamos deixar um like aí que o Casta vai gostar aí, pessoal. Estão perguntando então por que tá subindo. E a gente vai entrar nesse ponto também, o de Ferrão 17. A gente vai entrar um pouco, mas já que você puxou a parada da Gemini, né? A gente sempre tem essas duas, tem nomes parecidos, né? Mas na verdade são bem diferentes, né? A Genesis e a Gemini. Mas antes de falar da Gemini, eu queria trazer um outro player que também sempre foi muito grande no mercado de cripto e está sofrendo nesse mês, né? E muita gente falando sobre ele, que é a Grayscale, né? Primeiro, o que é a Grayscale? Né? Por que tem pessoas falando sobre ela essa semana? Né? Por que tem Genesis e sempre soltam também a Grayscale ali no meio? Primeiro, vamos explicar o que é a Grayscale para depois a gente explicar o que tudo tem a ver? Beleza, não. A Grayscale sempre aparece porque ela tem um trust, é uma espécie de fundo. Não é um fundo, como por exemplo, um ETF, que é aquele fundo negociado em bolsa, né? E o problema desse fundo é que você basicamente não compra uma share, né? Você não é como um ETF, você acaba ficando muito mais desprotegido. Você, inclusive, não tem uma transparência. Então, por exemplo, ela já se recusou publicamente a falar se ela realmente tem os bitcoins que ela diz ter no fundo, né? Mas o grande temor é porque esse fundo já vem sendo negociado com desconto, se eu não me engano já está na casa dos 60% ou algo assim, e o grande temor do mercado é que essa situação da Genesis, que faz parte do DCG, que também é dono da Grayscale, acabe contaminando o fundo de tal forma que ela se veja obrigada a liquidar, né? Ela tem tentado fazer a conversão desse fundo num ETF spot, porque hoje é mais comum o pessoal falar de ETF em futuros, né? E aí tem essa lacuna, seria uma oportunidade de negócio, mas os reguladores não têm facilitado muito a vida do DCG, e aí o DCG está nessa situação, uma espécie de sinuca de bico mesmo, porque os dois principais braços ali de negócios estão numa situação muito complicada, né? Um já declarou falência e o outro já está contra a parede, numa situação muito ruim mesmo. Exatamente, e é por isso que entra esse novo player, né, que está muito em voga também no mercado, que é a DCG, né, que é a Digital Currency Group, né? A gente fez até uma imagenzinha aí, se a produção puder colocar assim para explicar toda a parada, e a gente vai colocar mais um player agora nessa nossa discussão, que é a Gemini, né? Para vocês entenderem bem o que está acontecendo essa semana. Basicamente, a gente tem a DCG, que é dona da Genesis e da Grayscale, né? E que são essas duas empresas pertencem a esse grupo. Uma dessas empresas, a Genesis, tem uma relação comercial com a Gemini, que é a famosa corretora dos gêmeos lá do Facebook, os gêmeos Winklevoss. Certo, Carlos? Certo, é isso aí. Exatamente. Então, qual que é essa relação? Por que a Gemini está sofrendo com esse caos que está acontecendo na Genesis? Vamos lá, né? O caos que está acontecendo na Genesis, ele acaba contaminando, né, todo o mercado. Inclusive, o Caião ele citou sobre esse fundo aí da Grayscale. É importante a gente ressaltar que ele é o maior fundo de Bitcoin do mundo hoje. Mais né? de 30 bilhões. Então, assim, se ele fosse liquidado, poderia talvez ser mais um desses dominós que tem para cair, né? Por isso que essa questão da Gemini, ela chama tanta atenção. E a relação que ela tem com a Gemini, né, ou Gemini, que foi o que o Caião citou, inclusive, que a SEC começou a ficar de olho e fez uma intimação para eles dois, era um produto que a Gemini oferecia, né? E aí, inclusive, acho que é importante falar nesse momento que a Gemini, ela é uma das corretoras que a gente sempre citou aqui como uma das mais seguras do mercado, e de fato ela
ela é, só que ela fez um produto terceirizado de empréstimos, né, do tipo que a gente já vem falando para as pessoas evitarem desde que a gente teve lá a quebra da Terra Luna, né? Então, por exemplo, antes da quebra da Terra Luna, a gente falava sobre a BlockFi como uma alternativa de renda passiva. Depois que a quebra da Terra Luna aconteceu, a gente parou de falar, olha, falou, gente, tirem o seu dinheiro de qualquer plataforma de empréstimos, né? E a Gemini, apesar dela ser uma corretora segura, ela tinha um produto terceirizado de empréstimos que era feito em parceria com a Genesis, né? Então, a Genesis, que é essa empresa especializada em empréstimos e que aí, né, tomou, né, entre aspas, especializada, mas que tomou o calote lá do Trails Capital, de vários fundos, né, de várias empresas que estavam envolvidas ali. E hoje a Gemini ela tá lutando, tá nessa batalha judicial, alegando que a Genesis ela mentiu e ela fez fraudes financeiras para poder mostrar para os parceiros dela que ela estava saudável, quando na verdade ela não estava, né? Tanto que agora ela acabou de pedir falência. Inclusive os Winklevoss, né? Eles publicaram, por exemplo, uma carta que eles descrevem isso. Então, por exemplo, lá quando o Three Arrows Capital quebrou e o Three Arrows Capital ficou devendo dinheiro para a Genesis, a Genesis ela anunciou que, olha, não tem problema, porque esse prejuízo aqui do Three Arrows Capital, que eu acho que daria ali mais ou menos uns 15% do que a Genesis teria em ativos, ele vai ser suprido pelo Digital Currency Group. Então o Digital Currency Group ele vai ser um salvador ali e vai injetar dinheiro. Só que, e aí eles colocaram ali, né, na nota do balanço deles, como se isso fosse um ativo líquido, né, igual caixa, ou então alguma nota de, né, promissória, assim, algum ativo que você consegue liquidar em no máximo um ano, né, um ativo líquido, que mostra, olha, isso aqui é o que eu tenho de dinheiro. E aí, quando a Genesis ela sofreu esse calote do Trails Capital, eles colocaram, olha, eu tenho aqui uma parte da grana que é uma linha de crédito que a DCG me ofereceu, então tá tudo bem. Só que, na verdade, aquilo ali era uma nota promissória que seria pago dentro do período de 10 anos, né? Ou seja, seria pagado de pouquinho em pouquinho até 2033. Só que eles divulgavam como, olha, isso daqui é um ativo líquido, não tem problema, né? Eu fui resgatado quando não tinha sido. Isso foi acontecendo várias vezes. Com várias vezes que eles quebraram, o Digital Currency Group ele ia lá e falava, ó, gente, tá tudo bem, tô injetando dinheiro. Tá aqui, ó, tá vendo? É um ativo líquido. Só que você ia investigar ali nas entrelinhas, e aí depois foi ficar claro, olha, eles estavam colocando coisas que não eram líquidas como se fossem ativos líquidos, né? Linhas de crédito para muitos anos, que não teria como você usar elas se ocorresse uma corrida aos bancos e os seus usuários decidissem sacar de volta o dinheiro que eles tinham colocado. E aí, tanto, né, não é à toa que uma hora ele acabou travando os saques, e com isso, né, voltando na sua pergunta, começou a afetar demais a Gemini, porque os clientes da Gemini também ficaram, aqueles que tinham usado esse produto terceirizado, que é o Gemini Earn, com o dinheiro de lá travado, né? Eles estão ainda nessa batalha. Inclusive, um dos apontamentos da SEC ou da SEC foi justamente que não existia separação entre os fundos dos dois segmentos, dos diferentes clientes, e isso também foi um dos argumentos que eles utilizaram para criticar essa relação e sustentar que aquele processo envolvendo as duas partes, tanto a Genesis quanto a Gemini, porque a Gemini, para a SEC também, ela não buscou, né? E, além disso, a SEC sustentou que o problema é das duas, porque o cliente fez um contrato que envolvia as duas e precisava das duas para obter o rendimento. Né? E aí foi sustentando tanto essa criticidade quanto a ideia de valor imobiliário. Né? É quase como se a gente tivesse uma possibilidade de, sei lá, da Gemini poder estar sendo também fraudulenta, né? Captando os clientes e jogando esses clientes para a Genesis. Como né? ela falhou em termos de compliance ali para o segmento varejo. Inclusive, é importante destacar que, por exemplo, no caso da Kraken, o staking off-chain que o cliente brasileiro consegue fazer, o cliente norte-americano não consegue. Justamente porque a Kraken já foi mais cuidadosa em termos de diligência. Então, ela já sabe que provavelmente a Comissão de Valores Imobiliários lá vai implicar, então ela nem oferece para o cliente dos Estados Unidos. Né? Então, talvez a Gemini tenha comido um pouco de bola também de ter terceirizado essa relação sem um escrutínio adequado de separação de fundos e ainda ter oferecido para clientes que não poderiam ter sido expostos a esse produto. Inclusive, né, até acho que é bom deixar claro, pessoal, nesse momento a gente já está achando que faz muito mais sentido você usar como corretoras seguras a Coinbase e a Kraken do que Coinbase, Kraken e Gemini, né? Não porque a Gemini ela tenha mostrado algum sinal de fraqueza, né? Mas a gente não tem certeza de até onde vai esse buraco, e apesar de não ter mostrado sinais, não tem nenhuma vantagem você deixar o dinheiro na Gemini em comparação com a Kraken e com a Coinbase, né? Então a gente já está preferindo muito mais como recomendação só essas duas corretoras.
Mas lembrando que acima disso ainda está aquela nossa recomendação desde que começou a quebra da Terra Luna, que olha, não usem nenhum serviço de empréstimos. Então, inclusive, a Kraken, por exemplo, tem um serviço de empréstimos lá dentro. Não usem o serviço de empréstimos da Kraken, né? Nenhum serviço de empréstimos em cripto nesse momento é seguro, né? Assim, inclusive, depois a gente pode até entrar nesse assunto, né? Que esse tipo de quebra ele depois pode gerar uma melhoria desse tipo de serviço, mas, por enquanto, no mercado, nenhum deles é seguro. E entre as corretoras seguras, sem usar esse tipo de serviço, a gente vê hoje Coinbase e Kraken. Inclusive, o hold alavancado pode ser até uma alternativa para você não se engajar no staking off-chain de Bitcoin, porque a gente já viu, tá no anexo D dos termos de serviço da Kraken, se alguém tiver domínio do inglês e quiser dar uma olhada, que os termos não são muito legais, então fica muito nebuloso o que a Kraken vai fazer com o seu Bitcoin. Então, assim, já vendo esse histórico delicado dos players, o quanto essa indústria tem dificuldade de se manter, eu reforço o conselho aí do Carlos. Melhor não fazer um stake off-chain, porque isso geralmente vai desdobrar para empréstimos e a gente já está vendo a criticidade desses negócios, né? Exatamente. Eu ia até só fazer novamente aqui a minha posição. Vamos deixar o like se vocês estão curtindo aqui essa live, se a gente está ensinando alguma coisa para vocês, deixa um like, é de graça e ajuda muito o YouTube a entregar mais o nosso conteúdo. Queria que vocês dessem feedback só de áudio aqui e iluminação e tudo mais, porque como vocês sabem, a gente está se mudando aqui de escritório, então as coisas ainda estão mais precárias, estamos levando uma parte do equipamento para lá, então a gente quer que a experiência de vocês seja 100%, então dá um feedback aí no chat do que vocês estão achando do áudio, conteúdo também, né? Dá um alô aí pro Carlos, pro Caio, né? Para falar o que vocês estão achando, se vocês estiverem gostando, deixem um like. Eu queria entrar muito nessa ótica aí de empréstimos, né? O porquê que isso é tão perigoso, né? E porquê que mesmo, por exemplo, a Kraken, a gente não recomenda as pessoas ficarem, né, nesse produto de empréstimos, como a gente falava, poxa, a Gemini, ela é uma corretora que ela é interessante, tanto é que a Gemini em si, né, para todos os assinantes que estão com dinheiro lá, os saques e aportes, eles não foram congelados, tá? Mas aquele produto Gemini Earn, que era terceirizado para a Genesis, que a gente não recomendava, sofreu agora com tudo isso que está acontecendo no mercado. Então, por que a gente, por exemplo, não recomenda essas paradas off-chain, esses empréstimos e tudo mais, só para deixar bem visual assim para a galera? Porque tem uma assimetria de risco que não vai compensar o retorno, né? Então, por exemplo, no caso desse setor de empréstimos, o que a gente observou? Falta de transparência e práticas de negócio arriscadas demais, que em nenhum momento ficaram visíveis, né? Na verdade, mesmo entre os players, uma relação B2B, né? Negócio a negócio, nem assim, envolvendo muito mais dinheiro e todo um volume de capital do varejo, houve transparência. Então, assim, você, como player isolado ali, vai ter uma capacidade ainda menor de conseguir fazer o escrutínio desses produtos. Por isso que hoje não é interessante. Tanto é que a gente está sendo bastante franco. A Kraken oferece, mesmo ela sendo uma corretora com um histórico fantástico, nunca foi hackeada desde 2013, etc, bem regulada, tal. Mesmo assim, ela não é transparente sobre como exatamente ela está gerando aquele retorno. Então, se você não sabe o que estão fazendo com o seu ativo, convém não se expor, né? A gente já fez, aliás, até aproveitando para falar do hold alavancado, a gente terminou o relatório. Se não tiver no ar ainda, deve ir para o ar hoje ainda. Então já está bem prontinho, que é justamente para a gente reforçar, né? Que é melhor desenvolver, às vezes, uma estratégia que é um pouco mais complicada, que você precisa operar em futuros, ou, de repente, abrir mão de um retorno, né? Porque você não vai colocar tudo, por exemplo, no hold alavancado, do que acabar se expondo e aí acabar entrando numa fila de credores que não tem a menor garantia de que vão receber seus fundos, né? Exatamente. E você estava comentando como toda essa situação pode ser positiva, né, pro mercado, né, Carlos? E aí pouco contra-intuitivo, né? Então, vou até fazer um adendo, né, que, igual o Caio falou, muitas vezes essas empresas de empréstimo, elas são praticamente esquemas de pirâmide, né? E o hold alavancado que eles tocam é uma alternativa para a gente conseguir rentabilizar mais essas criptos, é uma estratégia lá da Mercúrios Pro, né? Então, para todo mundo aí que tiver interesse em fazer essa estratégia que o Caio falou, que é a que a gente considera que tem um bom risco de retorno para conseguir rentabilizar ali as criptos, o link aí vai estar na descrição, né, Danilo? Exatamente. Segundo o link da descrição. Boa. Agora, né, por que a situação toda, por incrível que pareça, ela pode ser boa no longo prazo para o mercado de cripto, né? E para isso, eu acho que é legal a gente voltar lá para 2014. Em 2014, a Mt. Gox, que era a maior corretora de cripto do mundo, ela quebrou,
né? Ela deu uma desculpa ali que tinha sido hackeada, muita gente até hoje não sabe se foi hackeada de fato ou se não foi, e na época ela tinha 70% do volume spot, né? Ou seja, do volume à vista de Bitcoin sendo negociado no mundo. Isso é mais do que a Binance tem hoje, por exemplo, né? Então, Em proporção, né? né? Em proporção. Uhum. E naquela época o mercado ele ainda tinha muito menos infraestrutura, né? Então, quando isso aconteceu, muita gente achou, olha, o mercado cripto vai acabar porque as empresas estão quebrando. Só que, na prática, o que aconteceu é que essa quebra da Mt. Gox, ela provocou nos anos seguintes uma segurança muito maior regulatória e de tecnologia para os mercados spot de Bitcoin. Então, e de criptos no geral, né? Então, coisas que não existiam naquela época, tipo a custódia institucional segura para corretoras bem reguladas, né? Igual é o caso da Kraken, é o caso da Coinbase. Tecnologias para poder fazer essa custódia de uma forma segura, elas foram sendo desenvolvidas em grande parte como uma maneira de resolver essa dor no mercado, né? Então, naquela época existiam vários hackings exchange, perdas de chaves, né? Esse tipo de coisa, chaves sendo roubadas, as criptos sendo transferidas sem consentimento dos usuários. E aí, ao longo desses anos, isso foi melhorando muito, né? Tanto que agora a gente já não está vendo mais esse problema, mas são outros tipos de problemas que estão acontecendo. Então, problemas que a gente vê agora, igual o problema, né, esses problemas com empresas de empréstimos, com empresas fazendo alavancagem dos fundos dos usuários, tradings com os fundos dos usuários, eles devem provocar no longo prazo uma melhora, até nesse sentido de a gente começar a aumentar em questão de regulação o mercado cripto como um todo, principalmente nesses setores, né? Então, é uma dor hoje que ela, no futuro, ela pode melhorar, sim, os fundamentos do mercado, igual a Mt. Gox no passado melhorou os fundamentos do mercado, deixou o mercado mais seguro para os usuários, mesmo que temporariamente, né? E principalmente quando a gente vê toda essa regulação entrando de uma vez assim, possa parecer, nossa, então o mercado acabou, mas não é. É uma dor que depois ela vai conseguir gerar uma reconstrução mais segura desse tipo de empresa, né? Uhum, exatamente, né? É quase como se a gente fosse amadurecendo aos poucos o mercado exato. com aquele primeiro trauma, né? E eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode trazer aqui, né? Algo que foi muito discutido essa semana era a questão da regulação. E eu queria muito puxar o que você falou sobre a comparação de como a Gemini foi mais dirigente, por exemplo, do que uma Kraken. Como que está funcionando? Menos diligente, né, do que a Kraken. Como que funciona essa parte agora, né, da regulação? O que a regulação fala que a gente pode fazer, o que não pode fazer, Gemini, Genesis e tudo mais? O que a gente percebe nas corretoras que atuam internacionalmente é que elas precisam ter um certo compliance assim com a regulação em cada país, né? Então, por exemplo, na própria Kraken, até a pessoa jurídica com a qual você se relaciona quando você abre a conta muda de acordo com o país, né? Por estratégia, por exemplo, de otimização tributária e da própria regulação, né? Então, é muito importante, assim, apesar de ser uma coisa meio chata, checar os termos para entender. Por exemplo, no caso da Kraken, a gente sabe que mesmo com essas pessoas jurídicas diferentes, qualquer resolução de conflito judicial vai ser nos Estados Unidos, né? O que ajuda um pouco, dá uma certa credibilidade, porque não vai ser numa ilha, por exemplo, num paraíso fiscal, que não vai ter a mesma capacidade dos Estados Unidos, né? É claro que assim, a gente sabe que o mercado cripto tem muita restrição com relação a isso, mas é importante, porque talvez com esse aprendizado a gente consiga ver uma regulação mais próxima do que tem estimulado as stablecoins a oferecer provas das suas reservas, apontar quais bancos estão custodiando os fundos, porque talvez para você obter, por exemplo, de repente no futuro, uma licença para operar com empréstimos, você tem que ser obrigado a colocar tanto os passivos ali que você tem, garantir que está colateralizado, né, que está garantido acima daquele passivo. Tudo isso exige um ambiente regulatório melhor, né? Hoje, o que a gente tem, que seria talvez um pouco mais transparente, seria um ambiente DeFi, por exemplo, usar uma AVE. Mas é isso, tá? A gente está engatinhando, porque ainda é bastante fragmentado, né? Talvez os países acabem mais ou menos desenvolvendo um framework que seja, eu não diria idêntico, mas parecido, mais ou menos como legislação de privacidade, esse tipo de coisa, que também precisa evoluir, porque o que a gente estava conversando antes é que às vezes a regulação ela também pode asfixiar o mercado, né? Então é importante que exista um equilíbrio, assim você não vai tolher a inovação, mas ao mesmo tempo você também não pode deixar o varejo desprotegido, porque esse tipo de situação, por exemplo, que é o que a Gemini está enfrentando agora, deixa um sabor muito ruim, tanto para o consumidor do varejo, que vai ficar ali
queimado, né, machucado por essa situação e tende a querer fugir desse mercado, quanto para o próprio regulador, que vai ver uma bomba ali com a qual ele não vai querer, obviamente, se indispor, né, de ser visto como uma figura negligente que permitiu que o varejo tivesse prejuízo. Porque, como a gente sempre está falando aqui, o varejo nunca tem garantia de que vai receber nesses episódios, né? Então, é por isso que é importante que a regulação evolua no sentido do varejo não ficar tão desprotegido como ele está hoje. Então, e a gente fala bastante sempre, né, de regulação, como a regulação pode ser positiva, né, e muitas vezes o pessoal acha isso um pouco contra-intuitivo quando a gente está falando de cripto, né, cripto, fuck the banks, não sei o quê, vão ser revolucionários, anarcocapitalistas e tudo mais. Então, quando a gente fala de regulação, pode ser um pouco contra-intuitivo, né, contra o ethos cripto, às vezes, né, que as pessoas falam, mas a gente acha que tem bastante a ver, né, quando você estava dando exemplos bons outros dias, né, o Carlos, de como os direitos claros de propriedade de terra possibilitavam, né, a prosperidade maior da sociedade e tal. Então eu queria que você explicasse um pouquinho mais pro pessoal, tipo, por que a gente é pró-regulação nesse sentido? Então, né, a grande questão aqui que eu acho que a gente precisa entender é que a regulação, ela cria um teto no mercado, né? Então, basicamente, a gente às vezes está acostumado a pensar, nossa, então, aonde a regulação se meter, ela vai impedir que o mercado cresça. Mas, por outro lado também, ele só consegue crescer depois de um determinado tamanho se ele tiver mais regulação envolvida ali. E isso tem muito relação, inclusive, com a segurança jurídica que está sendo apresentada. Então, existe, por exemplo, uma teoria de um economista bem conhecido, que ele mostra para a gente que, olha, a prosperidade de muitos países ela está relacionada com a gente ter uma segurança jurídica muito clara das terras que foram distribuídas naqueles países, né? Porque a ideia é, olha, se eu sei que eu tenho a propriedade sobre uma determinada terra, se a regulação sobre aquilo está muito claro, e eu sei que ninguém vai tomar aquilo de mim, então vou ter muito mais incentivo para poder trabalhar em cima dessa terra e conseguir construir mais coisas. Da mesma forma, no mercado de cripto, se eu não tiver a segurança jurídica, pode ser que eu não tenha nem o pensamento de falar, poxa, eu vou tentar chegar aqui e construir uma coisa, porque eu não sei se aquilo está ou não dentro da lei, né? Então, quanto menos a lei estiver clara, pior é para você conseguir construir novas coisas em cima daquela determinada economia. Tem o Acemoglu, por exemplo, que é outro economista, que ele fala, olha, a prosperidade, né, e a construção de riqueza está muito relacionada com o fato de você ter instituições saudáveis que vão criar regulação, uma segurança jurídica ali, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o caso lá do importador dos Crocs, né? Que eles estavam trazendo os Crocs aqui para o Brasil e o container ele ficou travado lá no Porto de Santos e depois eles foram descobrir que é porque o fiscal da Receita Federal tinha falado que não era sapato impermeável, não era uma sandália de borracha, mas que o Crocs era um sapato impermeável. E aí eles foram lá, tiveram que mudar toda a regulação dos Crocs para poder continuar importando eles. Um ano depois, outro fiscal foi lá, olhou para aquilo e falou, não, isso daqui não é um sapato impermeável, é uma sandália de borracha. E eles ficaram mais um ano discutindo na justiça até que eles concluíram que, olha, o Crocs tem furos, então ele não é impermeável. Então, ele vai ser uma sandália de borracha. E aí, nisso, você pensa, poxa, o empreendedor, ele olhando para essa situação, ele vai ter uma chance muito menor de abrir a sua empresa aqui com essa dificuldade de regulação, ele não tem clareza do que vai acontecer, do que se ele tiver um lugar que, olha, as regras são muito claras de como você tem que jogar. E no mercado cripto, se um banco, por exemplo, ele quer fazer algum produto que ele envolve cripto, ele não tem essas regras claras do que ele pode construir, o que ele não pode. Ele pode cometer um crime, cair numa coisa legal, sem nem saber. Foi o caso da questão ali da SEC agora, que está atacando a Gemini e a Genesis juntas pelo produto Gemini Earn, né? Eu e o Caio, a gente foi até ler o documento lá, são 22 páginas deles explicando. É uma coisa, tipo, totalmente genérica, assim, né? Uhum. Claramente, antes daquilo, seria muito difícil você perceber que você estava infringindo a lei. Então, se você não tem uma regulação clara, você mina até onde que o mercado cripto vai chegar, porque muitas pessoas não vão construir mais porque elas não sabem o que está ou não dentro da regulação, né? Uhum. Exatamente. Foi uma relação contratual ali que foi basicamente questionada pelo regulador. Quer dizer, essa relação já existia há bastante tempo, acredito eu, já deve ter anos ali que eles estão oferecendo o serviço, e aí por causa desse problema você acaba criando um precedente que pode, provavelmente, vai atrapalhar os negócios de uma série de corretoras que
não sofreram. E que não sabiam que estavam fazendo nada legal. Exatamente, que não sabiam, de repente, até juridicamente, estavam correndo esse risco e colocando os clientes em risco também. Eu acho que é bastante interessante isso, porque mostra a dificuldade, às vezes, de regular a cripto, né? Tanto é porque a gente discute bastante, é valor imobiliário ou não é? E às vezes você tem características únicas que não permitem que você enquadre... A cripto, né? Exatamente, porque a gente fica naquela discussão, não, Ethereum é commodity, não, mas pode ser que não seja, quer dizer... Talvez a gente precise começar a categorizar a cripto, respeitando essas características diferentes do mercado, né? E com isso a gente consegue construir um marco regulatório que permite que uma corretora faça um contrato, como a Gemini fez, mas obviamente com a outra parte também, tendo um pouco mais de transparência e uma postura mais profissional para não deixar o varejo desprotegido, né? Acho que é um conjunto de coisas que precisa ir existindo, mas talvez se tudo isso não tivesse acontecido, a gente não está discutindo isso agora, quer dizer, o mercado continuaria com esses gargalos, né? Então é importante que, apesar de ser um processo doloroso, é um processo importante para o mercado poder evoluir. Exatamente, né? E como o Décio, que está aqui, acho que discorda um pouquinho da gente, né? Tá falando, sai para lá com esse papo de regulação, nada de governo na jogada e tudo mais. Eu entendo isso tudo, né? Acho que a gente entende como um todo, né? Que eu preferia que desse para fazer isso sem ter o governo. Exatamente, mas você tava falando muito da teoria, enquanto tem muita gente te elogiando, você podia aproveitar para pedir uns likes aí, né? Porque estamos com 160 likes aqui e 233 pessoas aqui assistindo. Aproveita que estão elogiando sua oratória e o seu sotaque mineiro aqui no chat. E agradece, pessoal, pede uns likes aí, por isso favor. Aí, pessoal, obrigado e deixem os likes aí pra gente bater pelo menos 200, né? Estamos com uma galera aí assistindo a gente. Você fala muito do teto, né, que pode atingir o mercado, né? Eu acho que a gente poderia tentar dar essa luz, assim, pro Décio e ver se ele concorda com a gente ou não. Então, Décio, a grande questão, né, é assim, eu conheci o Bitcoin pelo meu sósia, né, que é o Rafael do Ideias Radicais, então eu tenho ali a raiz anarcocapitalista também, né? E assim, eu preferia muito que isso pudesse ser feito sem o governo, né? Só que a grande questão aqui é a seguinte: quanto mais a gente tem a falta de segurança jurídica, menos a gente vai ter gente entrando no mercado de cripto, porque eles não sabem o que é legal e o que é ilegal. Quando a gente tem essa ilusão de que, olha, vamos tirar a regulação e o governo não vai se intrometer em cripto, isso é nada mais nada menos do que uma ilusão. Porque quando você faz isso, na verdade, o que você está dizendo a gente não sabe quando ele vai se meter e aonde ele vai se meter. E aí, né, inclusive em pesquisas até realizadas pela própria Gemini, que elas questionam grandes investidores institucionais. Olha, por que vocês não aportam dinheiro no mercado de cripto? Eles vão falar, olha, não sei se eu vou estar investindo em uma coisa que faz sentido ou numa coisa que eu vou ser preso porque eu vou estar investindo em uma security que não é regulada. Porque não existe esse vácuo, né, de regulação. Não está claro o que vai acontecer. Então, você precisa deixar mais claro o que é dentro da lei e o que é fora da lei, para que os construtores, né, que a gente chama de builders do mercado de cripto, eles saibam o que eles podem construir e os grandes investidores saibam no que eles podem investir. A gente tem a ilusão que, olha, se o governo não se meter, eles vão construir tudo e vão investir em tudo. Só que, na verdade, eles podem deixar de construir e investir em coisas porque eles não sabem se aquilo é legal ou não, né? E eu preferia, né, se a gente conseguir alternativas, quanto mais a gente conseguir essa segurança jurídica sem o governo se intrometendo, porque o governo, quando ele se intromete, ele também pode minar uma série de inovações tecnológicas, pode trazer vários problemas, pode acabar com a neutralidade que existe, né, na Web3, né, em cripto, na internet 3.0. Então o governo pode trazer uma série de problemas, mas eu acho que tem um ponto ótimo, né? A gente precisa, de fato, da segurança jurídica. Quanto mais a gente conseguir essa segurança do que é ou não permitido sem o governo, melhor. Mas até então, o fato dele não estar dizendo o que faz ou não sentido, só está piorando a situação. Exatamente. E nesse meio todo, já que a gente tá falando de governo e tudo mais, rolou um fuzuê no meio da semana, né? Que do nada o governo norte-americano e o FBI iam denunciar e começar a investigar um grande player de cripto. Daí todo mundo começou a especular, né? Poxa, vão investigar a Binance, vão investigar a Tether e tudo mais, ou qualquer outra dessas grandes exchanges que estão no mercado. E daí do nada surgiu que eles estavam falando com um russo, né? Prenderam um russo de uma exchange X. Cara, o que aconteceu? O que o russo tem a ver com isso? De manhã eles falaram, olha, pessoal, acho que era às 2h, não era uma coisa assim? Eles falaram, às 2h, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai fazer um anúncio, né, majoritário e internacional sobre uma grande investigação envolvendo o mercado cripto. Só anunciaram 2 horas antes.
soltaram isso pra imprensa toda, todo mundo achando que ia ser a Binance, que iam ter prendido alguém, que ia ser alguma coisa, e aí eles anunciaram isso aí, né? Caião, se você quiser explicar. O que é interessante dessa exchange, né? É uma exchange que, na verdade, ela estava instalada em Hong Kong, que tem uma regulação mais permissiva e, enfim, isso não evitou que o Anatoly lá fosse preso, né? Um cara que morava em Shenzhen, que fica vizinho ali a Hong Kong. E, enfim, o que aconteceu foi que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos aproveitou que esse cara estava gerenciando a exchange de Miami e fez a prisão dele, alegando que ele tinha movimentado 700 milhões de dólares oriundos de um mercado de informações legais, sabe? Dados de cartão de crédito, esse tipo de coisa que operava na Darknet, né? Provavelmente via Tor, né? Como outros mercados acabam aparecendo aí. E aí esse cara, então, acabou virando um pouco de chacota no Twitter, justamente porque ninguém conhecia dessa Bitslato aí, que era a corretora que ele era o acionista ali, o sócio majoritário. O que é interessante dessa situação é como talvez o regulador olha para a cripto, né? Enfim, ele talvez tenha tentado dar um sinal, mas ele talvez tenha aumentado tanto a situação que ficou parecendo um pouco ridículo, né? Mas, de qualquer forma, o regulador fez a prisão do cara, e eu acho que é interessante porque era uma exchange P2P, que geralmente é um caminho muito elogiado por quem tem uma postura mais anárquica. E, enfim, mesmo sendo P2P, o sujeito foi preso e a Chain Analysis conseguiu levantar o que ele tinha movimentado, que era ilegal, inclusive segmentar. Então, assim, a blockchain, ela sempre vai ser uma faca de dois gumes, né? Eu acho que isso é interessante, né? Porque muita gente fala, poxa, o Bitcoin pode ser usado para lavagem de dinheiro e tudo mais, assim, e que o órgão regulador nunca vai saber se você fizer por baixo dos panos e tudo mais. A gente tem uma inteligência nos programas, né? O pessoal fica vendo inteligência artificial e tudo mais, tudo que isso é capaz de fazer, mas a programação ela vai muito além disso, né? Inclusive, é muito legal, você citou a Chain Analysis, explicar para algumas das pessoas que podem não conhecer a Chain Analysis, o que ela faz, né? Exatamente. Como você tem um grande volume de dados na blockchain, começam a surgir players especializados que basicamente vão pegar esse dado cru e vão construir dashboards, vão começar a analisar o comportamento de carteiras, o comportamento de ativos, e isso acaba mostrando que a ideia de pouca rastreabilidade ela não sustenta, exceto, claro, se você estiver usando um ativo como um Monero, um Zcash, com as devidas configurações e tal, mas são ativos que justamente por essas características perderam terreno nas corretoras, porque aí você acaba criando uma certa insegurança e a corretora não vai querer comprar essa briga porque ela tende a poder ser acusada de estar facilitando atividades ilícitas, né? Então, é interessante como a transparência da blockchain, apesar de todos esses eventos, do mercado acabar ficando com uma imagem muito ruim, tem seu valor e você consegue analisar isso. Nem precisou, inclusive, do Estado desenvolver esse corpo. Quer dizer, uma empresa terceirizada já tinha falado um ano antes que os caras já estavam movimentando fundos ilícitos. Então, assim, o Departamento de Justiça chegou atrasado na festa, na verdade. Foram 700 milhões de dólares em movimentações ali que aconteceram. Isso, segundo o DOJ, mas a Chain Analysis foi extratando 200 milhões aqui, 200 milhões ali. Então, ela conseguiu já ter uma noção até do que era fundo que foi roubo, do que veio de ransomware, que são aqueles programas que criptografam o seu computador e pedem um resgate em Bitcoin. Então, os caras já sabiam exatamente o que os caras tinham movimentado, né? Exatamente. O pessoal falando aí que o Sérgio Sacani veio do espaço para trazer todo o conhecimento sobre cripto. Boa noite a todos. Isso aí, pessoal. Deixem o like, porque hoje foi muito difícil a gente reunir nessa mesma live o Sérgio Sacani e o Rafael Lima do Ideias Radicais aqui. Foi realmente bem complicado, né, para bater horário, agenda. Então deixem um like aí, se inscrevam no canal se vocês querem ter encontros de celebridades assim sempre. Vamos entrar num outro tema aqui, na verdade, consequência do que está rolando na semana, enquanto o Bitcoin acaba de bater os seus queridos 23 mil dólares, né? Coisa que a gente fala que a gente não olha muito preço de tela, mas não tem como não ficar sabendo quando esse tipo de coisa acontece. A gente está falando só de desgraça, né, do que aconteceu na semana. E nesse meio tempo, o Bitcoin vai lá e dá uma pernada de alta. Então todo mundo olha pra gente e fala, seus idiotas, vocês estão falando que o mercado tá ruim, piorando e tudo mais, apesar de a gente ter essa conotação positiva, né, de regulação. Mas por que o mercado tá subindo então, Carlos? Vamos lá então.
Eu fiz uma analogia no Minuto Cripto e também num Reels lá no Instagram, que eu acho que ela vale muito aqui, que é entender que... Peraí, só. Ô, Leandro, Danilo Chaplin é o caralho. Os dois famosos são eles só, beleza? Continua, Carlos. Tá, mas vamos lá. Por que o Bitcoin tá subindo pra caramba agora e bateu os 23 mil dólares, né? A gente tem um motivo externo e um motivo interno. É como se o Bitcoin ele fosse um barril de dinamite, né? E aí o motivo externo é você chegar lá e acender o pavio, mas tinha um motivo interno também, que era toda essa pólvora guardada lá dentro. O motivo externo que fez o Bitcoin subir tanto foi a divulgação da inflação lá nos Estados Unidos, né? Foi divulgado aí no dia 12 de janeiro. O Bitcoin ele já estava antecipando um pouco isso, mas logo depois que ela foi divulgada, todos os mercados de renda variável, incluindo bolsa de valores lá fora, né, empresas de tecnologia, subiram. O Bitcoin não foi diferente, subiu também porque a inflação do mês passado tinha sido de 7,1% anualizada e a inflação divulgada nesse mês anualizada foi de 6,5% lá nos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos eles têm uma inflação menor, isso mostra pra gente, olha, o Banco Central ele pode ser menos agressivo nos aumentos das taxas de juros, logo as pessoas vão tirar o dinheiro de renda fixa, vão migrar mais para renda variável e a próxima reunião do Fed está quase chegando, que é ali no dia 1º de fevereiro, quando a gente deve ter o anúncio da próxima taxa de juros. Esse foi o motivo externo, é isso que fez, né, iniciou essa pernada de alta. Só que o que era toda essa pólvora guardada nesse barril explosivo depois que a inflação acendeu esse pavio, né? Principalmente duas questões. A primeira delas era a questão da alavancagem e a segunda era a questão da baixa liquidez no mercado. O que é baixa liquidez? É quando a gente tem um volume muito baixo de negociações na faixa de preço que um ativo está agora. Então, o Bitcoin ele estava ali, né, por volta de uns 17, 18 mil. E aí, se você pegasse o valor que ele estava, fosse um pouquinho para cima e um pouco para baixo, tinha pouquíssima negociação ali. Então, essa baixa liquidez faz com que pouco dinheiro entrando relativamente, movimente muito o preço, porque você vai começar a comprar aquelas ordens e como tem um volume baixo ali naquela faixa de preço, você rapidamente vai movimentar o preço para cima, porque mesmo entrando, não comprando tanto assim. Para baixo também, né? Se você começar a vender, mesmo que não venda tanto, mesmo que não aconteça um desastre no mercado, o preço vai muito mais para baixo do que ele deveria ir. Então a gente estava nesse cenário ali de liquidez baixa. Então esse é o primeiro fator ali dessa pólvora dentro do barril. E o segundo fator é a questão da alavancagem no mercado de futuros, né? Então tinha muitas pessoas shortando o Bitcoin, apostando que ele iria cair. E aí, quando essas pessoas estão apostando que o Bitcoin vai cair e ele começa a subir, para não tomarem um prejuízo muito grande, elas são obrigadas a encerrar a posição delas e comprar Bitcoin no mercado. Só que se elas compram o Bitcoin passa a valer mais, e aí mais pessoas que estavam apostando na queda dele são obrigadas a comprar para poder encerrar a posição e diminuir o prejuízo. Só que se mais pessoas compraram, ele vai subir mais. E aí isso vai afetando, vai criando um efeito dominó. E aí essas pessoas que estavam shortando o mercado, geral que estava apostando na queda do Bitcoin, vai sendo um atrás do outro, tendo a sua posição encerrada. Isso vai fazendo o Bitcoin subir muito rapidamente. É um movimento técnico, né, que a gente fala ali no gráfico, que tem essa relação com o volume. Então a soma dessa baixa liquidez, que já faria o preço se movimentar muito, com esse short squeeze, né, como é chamado, o encerramento das posições das pessoas que estavam shortando o mercado, fez o Bitcoin subir muito rapidamente, né? E ele foi ali, subiu 25, 26, 27% mais ou menos. Agora já está aí na casa dos 23 mil dólares, né? E é isso, né? Essa alta, ela foi o resultado da soma dessas duas coisas nesse cenário que a gente já estava com um movimento muito relacionado com o mercado macroeconômico, e aí a inflação ela veio abaixo do que estava no mês passado, apesar de ter vindo dentro do esperado, né? O que mostra justamente que só a inflação não justifica isso. Teve esse movimento também das liquidações acontecendo. Mas aí a gente utiliza todo esse momento para reforçar, para não prestarem atenção no preço de tela, né? E focarem sempre no valor das coisas, né? Porque no curto prazo é muito improvável que você consiga acertar frequentemente o que vai acontecer no mercado, né? A gente sempre cita aqui como o preço nada mais é do que a concepção de valor das pessoas sobre algo. Ou seja, é o quanto as pessoas, em média, acham que aquilo lá vale naquele exato momento.
E esse achismo das pessoas é enviesado por tantas coisas ao mesmo tempo. Inclusive pelo que elas acham que as outras pessoas pensam. Exatamente. Que isso se torna quase que algo aleatório, né? Num curto prazo. Claro, no longo prazo, qual que é a nossa teoria? De que, fundamentalmente, aquilo que é bom vai valorizar mais do que aquilo que não é bom. Tá? Isso falando no horizonte de tempo ali acima de 3 anos. Que é como a gente acha que vocês deveriam investir. Não ficar tradando o curto prazo, porque, poxa, a gente tem notícias ruins, todo o cenário está colapsando, e daí você acha que o mercado vai cair, daí o mercado dá uma pernada de alta. Por quê? Porque você não vai conseguir prever a racionalidade das outras pessoas. Então tomem bastante cuidado e sempre reforço aqui para que vocês não tomem decisões focadas em movimentos de curto prazo. Tá? Acho que essa é uma posição de todo mundo aqui na Mercúrios. Não tente prever o preço, mas sim ser reativo ao preço. O que isso significa? Tenha uma estratégia, não importa o que vai acontecer com o mercado. Se o mercado subir amanhã, você vai saber o que fazer. Se o mercado cair amanhã, você também vai saber o que fazer. Tá? Acho que esse é um momento que retrata muito bem o que a gente está falando aqui sempre. Por quê? Por que o mercado está subindo hoje? Porque teve notícias de inflação norte-americana, tudo bem? Beleza, isso pode ser positivo, mas ao mesmo tempo a gênesis pode ser negativo. Só que a gente está tentando isolar 2 fatores em tese que aconteceram só essa semana. Mas uma coisa que pode ter acontecido quando a gente estava precificando FTX ou Luna lá atrás, a gente precificou isso muito mais baixo do que realmente deveria ser para o mercado. Então, a gente está meio que compensando agora. Então, no curto prazo, é muito difícil você prever todos esses movimentos. Tá certo? Não, com certeza. Eu acho que isso deixou claro também por que a nossa alavancagem é muito comedida, por que a gente sempre fala para não shortar, né? Sempre aparece alguém falando, não, eu vou shortar o Bitcoin, eu já shortei e ganhei XPTO naquela semana. Pode ser que essa pessoa agora tenha perdido esse dinheiro que ela tenha conseguido ganhar naquele período. Então, é muito difícil tentar prever o mercado. E, em termos de estratégia, é bem interessante você adotar ou uma estratégia de proteção com opções, como a gente faz com um capital acima de $5.000, né, no caso da carteira perfeita, ou no caso da carteira Mercúrio, que foi uma das nossas melhorias recentes da Mercúrios Pro, adotar uma estratégia de caixa, né, uma estratégia 80-20, 80% em cripto, 20% em caixa. Né. E aí eu já aproveito esse gancho, né, porque é uma dúvida que chega bastante na Mercúrios Pro, de você sempre ter ali uma perspectiva, né? Você tem que ter uma referência quando você está investindo em cripto. Então não adianta você simplesmente sair aportando e você esquecer, por exemplo, de outros ativos no mercado tradicional, por exemplo. Você tem que ter alguma coisa para balizar, justamente para você saber quando a sua exposição está muito alta, quando você precisa realizar um pouco. Senão fica uma coisa completamente despadronizada, você não vai ter uma estratégia coesa de investimento, e essa é justamente uma das coisas que o varejo tem dificuldade de fazer, que é ter coesão e não ficar, por exemplo, tentando adivinhar, fazer aquele grande trade, aquele movimento que vai dar um puta retorno num curtíssimo prazo. Isso é muito perigoso. Geralmente o que acontece é perda de performance, e quem não fez nada, geralmente, é quem leva melhor nessas horas. Uhum. Exatamente, assim, queria dar um alô aí pro Eric aí da Genial, Eric com CH, mandando as lendas aí, o Caião brabo demais. Então, quem tá gostando da participação do Caio, deixem um like, que a gente vai medir a permanência dele aqui nas lives de acordo com o número de likes, né, Caião? O pessoal da Mercúrios Pro já te conhece, mas aqui aparecendo sempre aqui já é um pouco mais diferente. Então, se vocês deixarem o like, o Caião aparece mais vezes, né, Caio? Eu espero que a gente já esteja próximo dos mil likes. Olha... tá meio longe, velho. O Bitcoin tem que subir mais aqui pro pessoal ficar mais engajado. Aqui, ó, o Insalubres falando que a gente precisa marcar uma live. Vamos aí, cara. Você tava no Mercúrios Day, te conheci, cara. Muita gente boa. Vamos marcar uma live aí. Sigam o pessoal do Insalubres aí. O Sérgio Cavalcante tá falando se a gente viu um post enigmático do Cizi, né? Que ele só postou o número 4. O que a gente acha sobre isso? Eu, francamente, não vi, mas eu acho que não é bom também se balizar. Tá, vamos supor que o Cizi vai fazer alguma coisa. Tudo bem, e o que você vai fazer como investidor? Você vai liquidar tudo agora? Quer dizer, assim, a gente acabou de falar, né? Não tente ficar prevendo ou ficar se atendo, porque no final das contas, essa subida do Bitcoin agora, isso daí é uma vírgula, galera. Uhum. Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, vocês não vão nem lembrar disso. Uhum. Para quem entrou no mercado há, sei lá, 2 anos, tinha um monte de ativo que basicamente virou fumaça, ninguém lembra mais.
né? O ranking sempre muda, a gente sempre fala isso, a capitalização de mercado é extremamente volátil, então o que está no top 10 agora, pode ser que daqui a 2 anos não esteja, a gente vai olhar, a gente vai falar, nossa, isso aqui era uma porcaria, a gente vai rir, né? Enfim, eu não sei o que o Cizi falou, mas eu duvido que tenha relevância. Pensa assim, vamos pensar na tese de investimento do que você estava investindo no mercado de cripto. Ou seja, pensa ali no seu coração, por que você investe no mercado de cripto? Aliás, não pense com o coração, vamos pensar com o sem cérebro emoção, mesmo. né? Mais racional. Sem emoção. Por que você investe no mercado de cripto? Provavelmente você vai falar, poxa, é revolucionário, ele traz muita eficiência para o mercado, ele otimiza muito os processos e tudo mais. Agora, vamos colocar mais uma variável em todo esse pensamento, né? Porque você está bolando essa tese de investimento dentro de um mundo que é o que a gente tem hoje. Agora, adiciona mais uma variável. O Cizi, um dos donos de uma das maiores corretoras do mundo, tweetou o número 4. O que isso muda na sua tese de investimento? O que isso muda no fundamento do que você está investindo? A não ser algo que pode ser provavelmente um ruído extremo, assim, ou algo que provavelmente não vai ter nada a ver com a sua tese de investimento, do porquê você investiu. Então, por que você está ficando ansioso? Por que você está curioso sobre isso, entendeu? A gente está tentando tirar esses vieses para que a gente foque no que realmente é importante, né? Lembrando, assim, sempre acho que a gente pode trazer isso, né, Carlos? A gente fala bastante sobre sinal, né? O que é sinal e o que é ruído, né? Acho que a gente pode trazer isso aqui para essa parte final aqui da live. Ah, não, tem a parada do DAI, né? Que eu queria puxar aqui ainda antes. Mas vamos falar de sinal ruído antes de puxar o DAI. Vamos lá. Eu acho que a grande questão, assim, né, até para responder o título da live, né? Gênesis quebrou. Será que a alta vai acabar? Não tem como saber se a alta vai acabar ou se ela não vai acabar. Né? A gente o pessoal fechou o vídeo agora. Cara, não tem como saber, porque assim, são vários fatores envolvidos e, igual você falou, pode ser que a quebra da FTX ela tenha precificado, além da conta para baixo, um pessimismo no mercado de cripto. Né? Agora a gente está um pouquinho acima dos patamares que a gente estava de antes da quebra da FTX. Né? Então, assim, se você for comparar com aquele momento, é só um pouquinho a mais. Né? Se isso tivesse acontecido naquela época, a gente nem está falando disso, né? Dessa alta ali até os $23 mil. E aí ainda tem outros fatores que podem gerar mais pessimismo e podem causar esse ruído, né? O próprio caso da Gemini, né? Então, a Gemini acabou de declarar falência, a gente não sabe o quanto... a Genesis. A Genesis, ela acabou de declarar falência, a gente não sabe até onde pode ir a contaminação, se o Grayscale Bitcoin Trust Fund pode ser afetado, o maior fundo de bitcoins do mundo, que se for liquidado a mercado pode diminuir muito o valor do Bitcoin, né? Ou então, pelo menos, criar um medo e fazer as pessoas venderem Bitcoin baseado nesse medo. Então, no curto prazo, isso tudo é ruído, porque não afeta o motivo do porquê a gente investe em Bitcoin, né? A gente investe em Bitcoin porque ele tem aquelas suas características que podem tornar ele uma boa reserva de valor, que são características para transações incensuráveis, é uma rede muito resiliente, que já se provou de várias maneiras, é uma rede muito segura, que dá margem para transferências de valor ali dentro e né, uma base de dados segura. E esses motivos eles não são afetados porque, olha, a inflação lá dos Estados Unidos mudou ou então porque uma ou outra empresa no mercado de cripto tem o risco de quebrar, né? Não só do Bitcoin, mas todas as criptos que a gente tem lá na carteira da Mercúrio Pro, todas as estratégias que a gente faz lá, são sempre pensando nisso, né? Então, parar de olhar para o ruído e focar em olhar mais para aquilo que é fundamento, né? Para aquilo que é um estudo de mais longo prazo. Exatamente. Lembrando que sempre quando a gente fala de Mercúrio Pro nossa assinatura, todos os cursos, relatórios, nossa carteira, suporte com o Caião ou o Sérgio Sacani, você pode chamar ele do que você quiser quando você... Porque ele é pago para ser muito educado, independente de como se chamá-lo. Lembrem de se inscrever aqui na lista de espera para quando a gente abrir novas vagas vocês serem avisados. Cara, sobre o tweet aí, o número 4, o Eric com CH aí, nosso amigo, ele falou que foi ver e o post com o número 4 do Cizi é referência a um tweet antigo dele, no qual ele fez 4 pontos para se virar em 2023. E o quarto ponto que ele trouxe é ignore o FUD. Então, eu acho que a gente vai ter que dar o braço a torcer e até concordar com o Cizi aí, porque né, ele cara? Criou o FUD, né? Dizer para todos que querem para ignorarem o FUD. Exatamente. Né? Não fiquem... Ele deixou todo mundo desesperado para ir para um tweet falando não fiquem desesperados. Muito bom. Excelente. A última parada que eu queria trazer aqui pra gente
nesse podcast é algo que você me falou, Caião, e eu achei bem interessante sobre a questão do Gemini Dollar, né, e toda a discussão da DAI, né. Para quem não sabe, né, a gente está mudando um pouquinho só o assunto, né, vamos dar uma contextualizada em tudo que estava acontecendo, como é que você chegou nisso, o que está acontecendo? A gente acabou levantando, né, quando foi ver o que estava acontecendo, buscar fontes sólidas, né, antes, quando a gente estava conversando, né, sobre a pauta do podcast, eu acabei vendo que a MakerDAO ela é uma das maiores detentoras da stablecoin da Gemini, né? Que é o Gemini Dollar ou o GUSD ou o GUSD, enfim. Só lembrando, quando a gente fala de uma moeda da corretora, né? A moeda da Gemini é bem diferente do que era, por exemplo, uma moeda da FTT, né? A moeda da FTX, que foi o que, né, desabou todo o mercado, né? Não é a mesma coisa que a Gemini está fazendo. Não, exatamente. Não é a mesma coisa. A gente está falando de uma stablecoin que, até onde a gente sabe, ela é uma stablecoin ok, bem lastreada e tudo mais. Parecido com o Binance USD que você falou, exatamente, né? Parecido com a stablecoin da Binance, que é meio que um white label ali que a Paxos emite, que também é um player bem reputado no mercado. E aí o que a gente descobriu é que a MakerDAO tem 85% dessa stablecoin da Gemini em circulação e que por muito pouco, 0,85%, eles não liquidaram, não deixaram de usar essa stablecoin como parte da garantia da stablecoin DAI, que é uma stablecoin que usa ali uma colateralização, né, uma garantia em outras stablecoins, né, como se fosse uma cesta para manter a paridade com o dólar, né? Então é interessante como as coisas vão se conectando, quer dizer, o pessoal associado à governança da MakerDAO percebeu que a corretora estava numa situação delicada e já quis, precificou de certa forma isso, falou, não, vamos liquidar, e aí isso foi, obviamente, votado, né, na DAO ali. E no caso, os irmãos ali, os gêmeos, se safaram porque provavelmente ia puxar o PEG para baixo. Para tentar explicar um pouquinho o que ia acontecer, você está falando que tem essa stablecoin, né, da Gemini, que, para quem não sabe, a MakerDAO, né, que criou ali, né, detentora ali da DAI, né, que é uma stablecoin descentralizada, ela supostamente descentralizada. A DAI, ela tem o seu lastro em várias outras stablecoins, certo? Exatamente, porque ela já teve um formato onde ela tinha uma exposição maior, né? Ela era super exposta ali de forma a tentar garantir a paridade, e o que acontecia é que ela tinha uma flutuação bem considerável, né? Então, eles acabaram mudando, utiliza até um pool ali na Curve, então vocês conseguem ver a composição e tal, tem players que ficam rastreando isso, e uma dessas stablecoins era a stablecoin da... né? Continua sendo a stablecoin da Gemini. É interessante para você ver como que outros players do mercado ficam observando e como que isso pode desencadear algumas reações. Então, talvez, se esse pessoal tivesse deixado de utilizar o GUSD, a gente estaria vendo, talvez, um pouco mais a disposição negativa para a corretora, né? Exatamente, porque o que você está falando é que, poxa, se a garantia da DAI, né, uma das garantias era uma parte, o Gemini Dollar, se a MakerDAO decide despejar isso ao mercado, provavelmente a gente tem um DPEG ali, nem que seja momentâneo, né, do ativo, né, que teria, assim, algumas consequências, provavelmente. Exatamente, acaba criando ruído, né, ainda mais no mercado cripto, se o pessoal tá preocupado com o número 4 do CZ, então, assim, isso acaba criando ali um ruído e tal. A própria questão de DPEG, né, puxa muito para aquela parte, né, Luna e tudo mais, DPEG virou um negócio muito forte, né. Tem algumas outras perguntas que eu queria só para finalizar aqui o nosso podcast, né? O Fábio Guel, nosso parceiro, tamo junto aí, Fábio. Tô sabendo que você vem aí na imersão dos dias 3, 4 e 5, e se tá falado aqui no podcast, você vai ter que vir. Tá falando que pergunta se a situação da Gemini pode ser o último capítulo do contágio do colapso Terra-Luna, né? Você que meio que trouxe isso para as nossas lives, né, Carlos? Falando sempre do contágio, né? Falando como se isso fosse algo infeccioso, né? Você acha que isso provavelmente deve ser o último capítulo ou a gente deve ter mais coisas por aí? Não, acho que o último capítulo que a gente teria, talvez um mais catastrófico, seria uma possível quebra envolvendo não a Gemini, mas envolvendo o Digital Currency Group e o Grayscale Bitcoin Trust, tá? Então acho que talvez seria um último grande dominó que poderia cair, digamos assim, e que poderia derrubar muito o preço de criptos, criar um pânico, um desespero, porque é um fundo muito tradicional, apesar dele já estar um bom tempo sofrendo, o maior fundo de bitcoins do mundo, né? Então, acho que esse talvez seria um último capítulo dessa crise toda envolvendo Terra Luna.
Não, perfeito. Ó, eu mandar um abraço aí pro João Razin, nosso parceiro aí, perguntando que bigodinho cafajeste é esse. Cara, ô João, eu só tava querendo um pouquinho de atenção. É um imã de likes. Eu só tava querendo um pouco de atenção, porque sempre a atenção fica, os analistas, não sei o quê, olha como eles são inteligentes. Daí uma vez eu deixei o bigode e começaram a vir comentários sobre mim, como esse seu. Então, assim, se você tá com inveja, deixa o seu bigode também, você vai perceber que o seu número de likes, né, nas suas lives e tudo mais vai aumentar muito, inclusive. Gostaria que a gente batesse aí os 300 likes, né? E sigam aí o João Razin, né? Faz um conteúdo muito bom, é nosso amigo desde que a gente começou aí, vários projetos legais aí que ele já tá tocando. Sigam ele no Instagram, João. Manda o seu Instagram aí pro pessoal seguir. Você tem que... Eu sei que vir aqui em São Paulo tá um pouco longe aí pra você, mas a gente tem que fazer algumas lives, né? Pelos velhos tempos aí também. Muito bom. Pessoal, acho que no mais é isso. Precisava dar o último recado para vocês, para sempre lembrarem de se inscrever no Minuto Cripto, né? Se vocês querem ter todo dia ali uma análise nossa, né? Chegando ali na sua inbox, no seu e-mail, totalmente gratuito, coisa de 3, 4 minutos, só para você dar uma lida enquanto você tá acordando, sabe? Toda hora, 7 horas da manhã, vai chegar para você. Se você acorda um pouquinho mais cedo, vai ser junto com o seu você que café da manhã. acordava e pensava, nossa, eu queria uma leitura de cripto para acompanhar esse café da manhã. Exatamente, para você que sempre sonhou estudar cripto às 7 horas da manhã, vai chegar para você no seu inbox o Minuto Cripto aí, a maior newsletter do mercado de cripto, baseado em dados que eu ainda não sei, mas eu gostei dessa frase. Então, se inscrevam aí. Quem está querendo saber um pouco mais sobre a Mercúrios Pro, nossa assinatura também é o segundo link aqui da descrição. No mais é isso, queria agradecer Sérgio Sacani e Rafael Lima do Ideia Radicais por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Deixem um like, se inscrevam no canal e até mais. Valeu Pessoal!